Deus, a igreja pode sentar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Passa a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Amém, abençoe a tua vida, amém, e a tua família, amém, no nome de Jesus. Amém. Sogra faz parte da família também, tá? Queridos, vocês são bem-vindos, visitantes bem-vindos, em nome de Jesus. Queria convidar aqui os aniversariantes da semana para chorar e abençoar. Corre para cá, irmão. Cristo Jesus. Aniversariante da semana, nascimento e casamento, bebê para poder apresentar o Senhor Jesus. Você comprou um bem que apresentar a Cristo também, porque tudo que é nosso é dele, amém? Vai para cá. A lista de Sansão. As mulheres têm, as mulheres são donas dos maridos, que sabem, né? Ezequiel da Marli. Marli da Ezequiel. E aí? Hã? Casório? Lua de mel? Hã? Quantos anos deles? Hã? 7? 7 é o número da perfeição, sabia? Passar 7 anos como se fosse 7 dias, não foi assim? Tão bom que foi, não foi? Hã? Eu gosto dele que ele é sincero, a gente fala a verdade mesmo, viu? Nunca brigou, nunca. Mas pode cair bem, vamos lá para vocês, queridos. Casamento, diaconisa Denise e diácono David. Aniversário, Alice e essa moça, porque o teu nome é Vanderleia, a filha da irmã Maria, lá de Vilhena. Bem-vinda, tá, meu filho? Toca todo mundo para cá, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, declaramos bênçãos na vida dos teus filhos, mais um ano de casamento, Pai, mais um ano de vida, que a tua bênção seja na vida deles. Queremos repreender tudo que é contrário pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, oramos para que esse casamento venha a perdurar por muitos e muitos anos, até que o Senhor venha, no nome de Jesus, Pai. Abençoamos as tuas filhas que fazem mais um ano, e tudo que é contrário a eles, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor os guarde, abençoe, seja com eles, dê vida longa com saúde e paz, no nome de Jesus, Pai. Tira toda a angústia, ansiedade e guarda cada um deles. Abençoamos vocês e a família de vocês pelo poder do nome de Jesus, e queremos aplaudir Cristo em vocês, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês não cedem não, por favor, fiquem bem, Robson, ser soldado do Jesus. Vamos ler alguns versículos e aí você senta de uma vez por todas. Senão fica senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ninguém aguenta isso não, né? Mateus capítulo 19, versículo 16. Poucos versículos, já você senta de novo, mas você pode relaxar. Não tanto, né? E Deus que relaxa que dorme, viu? Deus nem dormir do seu lado não. Pode dar uma dedada santa no reino de quem dormir. 19, 16, da palavra do Senhor Deus. Deixa eu falar amém. Amém. Quem não tem Bíblia, fala comigo. Vou te dar o telefone de 2 irmãs que vende Bíblia para você comprar com elas, tá? Mateus 19, 16 diz assim: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, aproximou de Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, admirados, e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes:
isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Pois muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Amém? Ele tomou para cá e me ajuda a orar, queridos. Senhor Deus e Pai, pelo poder do Cristo a quem servimos, essa é a tua palavra, nós te suplicamos, Pai, fala conosco através dela. Cristo, a tua palavra diz que o Senhor é o verbo, a palavra encarnada. Revela, Senhor, o nosso coração. Senhor, peço a tua bênção, continue com a tua presença santa nesse lugar. Mova-se no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. E toda ansiedade na mente, na nossa mente, venha ser agora, Pai, em um nome de Cristo, corrigida, tocada, organizada pelo poderoso nome de Jesus. Peço a Deus que aquiete a tua mente, refrigere a tua alma, tire esse peso dos teus ombros, toda essa fadiga que saia no nome de Jesus. Se você está sentindo dor, eu digo como disse aqui a diaconisa, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Declaro que esse culto é culto de bênção, é de direcionamento da tua vida no nome de Jesus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui seja para honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém e glória a Ele, aleluia. Pode sentar, amado. Glória a Deus pela tua vida. Nosso tema: o significado de 100 vezes mais. Nesse mesmo texto, em outro livro, diz que nós lemos aqui que a pessoa que deixar tudo por Jesus vai receber muitas vezes mais nessa terra. Mas o mesmo texto de Marcos diz que é 100 vezes mais. Quantos que já escutaram aqui, você vai de alguma igreja e a pessoa, o pregador, diz assim: entregue a sua oferta para Deus que Ele vai te dar 100 vezes mais. Alguém escutou isso aqui, além de mim? Só vocês? Meu Deus do céu, eu já escutei tanto isso, mano. Vamos compreender isso hoje, tá bom? O significado de 100 vezes mais. Eu tenho certeza que Deus tem poder de abençoar 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Nós vamos compreender algumas coisas aqui, amém? Marcos capítulo 10, versículo 21. O mesmo texto, só que na visão de Marcos. Provavelmente João Marcos, discípulo de Pedro. Talvez Pedro falou e ele escreveu, talvez, não é certeza. E aí, você sabe da história, um jovem muito rico, tem uma tradução que diz: o príncipe chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para a vida eterna? E Jesus, ele olha para aquele jovem. Marcos diz que Jesus amou aquele jovem, teve amor por aquele jovem, e disse assim: olha, você sabe qual que é a lei de Moisés? Sei. E Jesus fala para ele os mandamentos. Não falou para guardar o sábado, mas falou todos os ali. E disse: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho guardado, tenho praticado isso desde quando eu era muito novinho. E Jesus falta uma coisa. O que é? Fala, Senhor. É o dízimo? É uma igreja nova que o Senhor quer na cidade? É um monte para puxar os irmãos lá na linha? O que o Senhor quer? E Jesus disse: vende os teus bens, dá aos pobres, e vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Aqui foi um tapa de todo tamanho na cara daquele rapaz. Ele abaixou a cabeça, se entristeceu, não olhou mais nos olhos de Jesus, eu acredito, e foi saindo, porque ele era muito rico, dono de muitas propriedades. Essa é a primeira parte da pregação, tá? Depois eu vou falar da outra, dos 100 vezes mais. Marcos capítulo 10, 21, diz que Jesus, esse mesmo texto, na visão de Marcos, que Jesus ama aquele jovem. Olhou e amou, tanta sinceridade no coração daquele rapaz. Jesus olha para o jovem com amor, pois vê que só cumprir os mandamentos não era suficiente para ele entrar no reino dos céus, mas precisava confiar em Deus e abrir mão do ídolo que o dinheiro se tornara em sua vida. Ele precisava confiar em Deus, porque o dinheiro era um ídolo, era o porto seguro dele. Gente, ter dinheiro é bom, não é ruim não. Se você está cansado do seu dinheiro, você pode mandar para mim que eu vou administrar ele para você, tá? Ter dinheiro é bom, não é maldição, não é coisa do capeta, você tem que ser próspero. Mas tem gente que coloca no dinheiro toda a esperança dele. Quando chegou o Covid, matando o meio mundo, o dono do Santander, um dos homens mais ricos do mundo, foi no Covid. Se o dinheiro fosse tão poderoso, teria preservado a vida daquele homem. Sim ou não? Os melhores médicos estavam à disposição dele. E foi. Teve fazendeiro de
brasileiro, nós oramos por ele muito, né? O Zaqueu pediu oração, não teve jeito, foi também. Então, aquele jovem, ele tinha um ídolo no coração dele, que era o dinheiro. Muitos de nós não temos dinheiro, que é o meu caso, porque se vier a cabeça para baixo, que já uns 10 anos aqui, se meu filho não passou a mão nele aqui ainda, né? Eu chego lá, a carteira está limpinha, mas tinha 10 anos aqui, cadê? Aí eu olho para ele, ó, né? O seu filho é assim também? Você tem liberdade para fazer isso? Porque o meu tem. Eu não tenho muito, se tivesse, eu ia tomar mais cuidado, né? Mas no tempo do papai não tinha, não. Se tirasse R$1 de lá, 1 centavo, um barão, né? Um cruzeiro, eu levava um cacete de todo tamanho, né? Eu não pego, não, eu sou bom. Mas aí, assim, muitos de nós não temos dinheiro para fazer um ídolo, bem que gostaríamos. Mas a maioria de nós temos ídolos escondidos no nosso coração, amado. Tem gente que compra um carro e fica meio abestalhado. Parece que ele comprou o céu, que ele muda. O cara está de bicicleta, de moto, está com um carrinho velho, está humilde, bacana, comprou um carro melhor. Era para ficar feliz e grato, né? Ele fica meio arrogante, meio besta. Mas você acha gostosão? Acha que as mulheres estão achando ele bonito? Porque está num carro bonito? Muitos de nós temos ídolos no nosso coração, amado. Tem gente, alguns que têm a família como ídolo. Se a mulher morrer, o cara morre junto e leva os filhos. Se o marido morrer, já era, acabou a família. Porque existem ídolos ocultos dentro do nosso coração. Muitos de nossos filhos são ídolos, é o nosso santinho, né? Tem o São Pedro, São Benedito, São, né? E tem o santinho filhinho lá também. Nós tratamos os filhos às vezes como se fosse um semideus. Onde que na Bíblia diz isso? O filho não é nem teu, viu, Josi? Nem teu, o Heitor é. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então o que é? Eu vou criar, vou cuidar com muito carinho, porque Deus me confia uma joia preciosa. Amém? Mas nós fazemos nossos filhos nossos ídolos. Deus me livre. Amado, cuidado com o filho, é uma bênção, mas pode ser um embuste na tua vida. Tem casal que briga por causa de filho. Eu nunca briguei com isso, por causa de filho, nós temos 3. E aí você fala, pastor, meu marido é doido, é cachaceiro. O problema é que você sempre casou com doido. Estou falando de gente crente, cristão. Eu não mandei ninguém casar com doido, rapaz, né? Aí, mas assim, tem gente que briga com o cônjuge por causa de filho, e filho é manipulador, bota os dois para brigar, sim ou não? Mas tem gente que briga. Eu nunca fiquei do lado de filho, fico do lado da minha esposa. Quando ficar velhinho, filho não está nem para velho, não, minha filha. Mas minha esposa vai estar do meu lado, se Deus quiser, para cuidar do velho aqui. Amém? Isso tem que ser desconstruído na nossa mente, mas nós passamos a idolatrar filho. E muitos filhos não cuidam dos pais. Quando velhos, é uns filho do capeta, fica jogando o velho para lá e para cá. Você é pastor cristão da sua família? Tem uns irmãos bandidos, igual uns pastores tem aí, que o velho fica sendo jogado para lá e para cá, vai para a casa de um, aí é maltratado, vai para a casa do outro, e fica rodando igual um louco. Aí os velhos hoje estão assim, porque os filhos não têm amor, não têm honra, e nem têm respeito. Amado, pessoa que não honra pai e mãe vai morrer cedo, vai morrer na miséria. Diz a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe para que estiver bem na terra e viva muitos anos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz isso. Mas filho honra pai hoje em dia? Sim ou não? Alguns poucos, os remanescentes, os 10%, a maioria não está nem com os velhos, quer que os velhos se lasquem para lá. E se tiver um bem ainda, quer que o velho morre logo para pegar o bem do velho. Amém? Eu estou falando alguma loucura aqui, amado? Olha aqui para mim, por favor. Eu estou falando alguma estupidez aqui? É do jeito que está acontecendo. O que você faz? Investe no teu casamento, no teu cônjuge, na pessoa que vai ver com o seu resto da vida. Eu estou falando de gente cristão, não de marido doido, de esposa louca, não. Estou falando de gente que serve a Deus. Amém? Repito, nunca fiquei indisposto com a minha esposa por causa de filho, nem ela comigo. É um com o outro aqui, ó. É nós contra eles, se necessário for. Amém? Meu filho tentou dar uma de galão com a mãe dele. Eu corrigi ele, falei, cara, antes de conhecer você, eu conhecia a tua mãe. Se eu tiver que escolher um lado, eu vou escolher o lado dela e você vai se arrebentar. Tudo bem? Não permita o teu filho maltratar o teu marido e nem a tua filha maltratar a tua esposa. Tudo bem, amado? Posso continuar aqui? Então, tem muitos ídolos nos corações das pessoas. Aquele jovem era o dinheiro. O dinheiro é uma desgraça na vida de muita gente. Tem gente que não pode ter dinheiro porque ele se perde. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma prostituta vai para a zona para fazer programa por causa do dinheiro. Um cara vira traficante para desgraçar a vida do filho dos outros por causa do dinheiro. Um político é desonesto e mete a mão lá por causa do dinheiro. A desgraça do mundo está no amor ao dinheiro, mesmo o dinheiro sendo uma bênção para quem sabe lidar com ele. Certo, amém? Mateus capítulo 19, versículo 21 e 23 diz que o jovem não quis obedecer ao Senhor Jesus. Isso é fácil triste do Senhor, porque ele até tinha o desejo de andar com Cristo, de seguir a Jesus,
mas do seu jeito e com os seus bens. Caso contrário, eu não vou servir a Deus. Não estou que tem gente assim? Uma vez o cara me procurou, não era pastor ainda, tem só 10 anos que sou pastor, estou adolescente ainda no pastorado, estou aprendendo muita coisa, tem paciência comigo. Procurou, pô irmão, cara, quando estava no mundão no piseiro, eu tinha carro novo, a mulherada corria atrás de mim, hoje a mulherada corre de mim, irmão, o bichinho é feio pra caramba também, né? E a mulherada corre de mim, e não sei o quê. Eu fui escutando aquilo, amado, eu não aguentei não, falei, queria vergonha na cara, velho, você era um traficante. Os bens que você tinha era tudo porque você desgraçou a vida dos outros, do filho dos outros. Aí você veio para a igreja e quer que Deus abençoe a porcaria do seu dinheiro corrupto. Mas eu perdi, fez muito bem. Perdeu porque não era de Deus, não era bênção da tua vida. Deus tem bênção para dar para você. Mas tem gente assim, que não quer abrir mão de nada para servir a Deus. Amado, não manda você abrir mão de nada que Deus não tenha te dito para abrir mão. Mas o cristianismo verdadeiro é renúncia, é abnegação, é você abrir mão de coisas por amor a Jesus. Amém? Aquele jovem não, eu terceiro o Senhor, se o Senhor deixar eu carregar os meus bens aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu sou acionista, se eu puder manter o meu status, eu te sirvo. Amado, e se Deus quer arrancar tudo de você para te dar outras coisas? Tem gente que corre só de escutar isso. Quando nós fomos trabalhar com a igreja, nós começamos na área da nossa casa, eu coloco as fotos lá no grupo, mano, para você que está chegando agora, você saber que essa igreja tem uma história, ela não apareceu de uma para outra, teve um começo de tudo, assim como todas as coisas. Nós começamos com 3 casais, esses casais, né, pegaram, um foi para o sul, outro foi embora, e nós ficamos sozinhos, e começamos. Eu tinha uma pequena empresa, tinha 2 carros, uma moto, e tivemos que vender tudo. E eu fiquei a pé. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas para a gente que sempre andou num trem aí qualquer, é uma humilhação muito grande, irmão. Eu fiquei 3 anos rodado, você nem imagina, vendendo a marmita da manhã para comprar à noite. Foi difícil o negócio. Tinha irmão que chegava em casa com um franguinho, com um pé de couve, de alface. Hoje eles não chegam mais, não sei porquê, né? Cadê o Sérgio? O Sérgio chegava, pastor, um alface para o senhor aqui, aí, antes ele falava, eu pegava já, né? Vai que mandava de ideia. Nunca mais apareceu com os couves lá em casa, né? Mas a gente era de Deus no negócio. Uma vez uma irmãzinha chegou com um pernil de porco. Meu Deus do céu. Quase que eu beijei a irmã, né? Então assim, foram 3 anos difíceis, mas foi bom para mim, sabe por quê? Eu sei que não sou nada, não sou ninguém. Se essa igreja existe é porque Deus quis que ela existisse, não por nada que tenha feito. Eu tenho convicção disso, mano. Que se um dia eu der um dia estúpido, Deus pega o pé no meu traseiro e me joga lá fora e acha muito melhor do que eu, porque eu passei por igreja, que pastor tentou se empoderar e se arrebentou, hoje não tem igreja, não tem família, não tem mais nada. Eu creio nisso, mas é difícil, mano. Eu vim para a igreja para poder orar, é só uma partezinha aqui. Quantos que lembram que é só um cantinho aqui, né? É só, né, uma salinha aqui que a diaconisa cuidar das crianças, né? Eu tenho muito apertadinho. Eu descia aqui, mas não tinha dinheiro para pagar nem o tal do mototáxi, eu vinha a pé, orando em língua para ninguém olhar para mim, sabe? Podia colocar um boné, um capacete, um chapéu, que todo mundo me conhecia. Rastafari! Aí uma moto veio para mim. O irmãozinho que era da antiga igreja lá, o cantor, o tal do Rogério, marido da Visleide, ele foi me levar em casa no mototáxi. Ué, pastor, o seu café foi tu, rapaz. Então, uma situação meio difícil. Vendi os carros, moto, e tinha que ter mais coisa para vender, para pagar as contas, né? Pastor, mas eu tenho uma motinha dela em casa, ou o senhor não quer ficar uns dias falando? Eu falei, quero. E ele me levou na casa dele. Só que a mulher estava usando a moto dele. Você sabe que mulher, bicho, é terrível, né? Se não vê, né? Dá um treino para você. Pode dizer esse carro, mãe. Aí você pega o carro dela, ela virou umas que você não vira? Com certeza. Eu cheguei lá, dei graças para a irmãzinha, nem olhou na minha cara, né? Ô mulher, eu vim aqui com o pastor porque ele estava a pé e eu vou emprestar essa moto para ele. Ela nem falou nada. Fui lá rapidinho, montei na motoca, né? Aí, né? Que benção, gente. Só que era uma YBR. Quem já teve esse tipo de moto aqui? YBR, né? E não era partida não, que as motos tudo partidinha, né? Era no pezinho, porque o trem era duro. Aí quer dizer que ele voltava na canelinha aqui, que você imaginava. Nós ficamos com aquela motinha, foi uma bênção tão grande, irmão. 60 dias de bênção em cima daquela moto. Aí com um capacete, fumeu por me conhecer. Eu descendo, né? Ô, pastor Fábio, tudo bem com o senhor? Eu falei, como tu tá vivendo desse capacete, gente? Eu não sei se aconteceu isso com você.
A gente está com a moto fumando, um carro fumando, a gente está. E o negócio assim, ô fulano, não viu que seu carro está fumando? Não, eu sou cego, se não importa. É porque o carro é noiado, alcoólatra e fuma mesmo, tá bom? Pergunta do inferno, é claro que você sabe que ele está fumando, você não tem dinheiro para fazer o trem. Amém? Aí a gente não deve aquele passeio com as besteiras, gente. Tem as pessoas muito estúpidas, viu? Sabe uma pessoa, fulano, você não mudou na moto por quê? Porque você não me deu dinheiro para comprar moto, cara. Por que a pessoa não mudou na moto no carro ainda, amado? Não precisa perguntar um trem desse. Certo também? As pessoas perguntam. Oi, irmã, você não comprou uma máquina lava tudo aqui, por quê? Dá vontade de dar um murro, né? Mas vamos lá, Lucas 9, 23 e 25. Jesus fala que se alguém quiser vir após ele, precisa fazer duas coisas. Lucas 9, que é o mesmo texto. Tá, gente? São 3 versões aqui, 3 evangelhos. Lucas 9, 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Certo, bem? Eu não vou entrar no mérito aqui do deixar tudo, porque já falei disso algumas vezes que eu quero adiantar. Só para você ter uma ideia que para seguir Jesus não é de qualquer jeito, não é do meu jeito. Tem gente que quer seguir a Deus do jeito dele. Pastor, posso continuar bebendo e ir na igreja? Você não pode, só que você vai para o inferno quando você morrer. Pastor, posso continuar sendo membro de igreja, trambicando, dando nome aos outros? Pode, só que você vai para o inferno depois, porque não é do meu jeito nem do seu, é do jeito de Jesus. Sim ou não? Sim. Mas tem gente que não. Sempre que alguém dizia que queria seguir Jesus, o Senhor colocava dificuldades. Tem pastor que fica quase louco para alguém vir para a igreja dele, principalmente se tiver grana. Jesus sempre criava dificuldades para alguém ir atrás dele. Porque para seguir a Cristo, mas a pessoa tem que ter uma convicção muito grande no coração dele, que ele vai precisar de perseverança, de força, de resiliência para vencer as dificuldades e perseguições que vão vir, certo? Uma pessoa que decide servir a Cristo, ele tem que saber, ele tem que fazer o cálculo. Jesus contou a história de um que foi construir uma torre e não calculou quanto que ia ser o preço da torre, e faltou dinheiro para acabar aquela torre. Ele está querendo dizer não de torre para nós, não de construção, ele está dizendo: calcula o preço que você vai pagar para me servir, porque o preço é alto para quem quer servir a Deus de fato e de verdade. Eu questiono um cristianismo que não tem renúncia, que não tem sacrifício. Mas não sei para você, mas para mim servir Deus é muito fácil. Um moleque agrediu meu filho esses tempos, e a minha vontade era lá socar ele e o pai dele que não ensinou. É uma lição. Filho meu não agride ninguém na rua, e nem na escola, que eu ensino ele em casa. Se acontecer lá, o pau vai pegar. Quando você chega aqui em casa, e você tem que abaixar a bola, porque você é de Deus, que você não pode criar um escândalo na cidade. Repito, querido, o cristianismo que o povo tem recebido é um cristianismo falso. Pode tudo, pode fazer de tudo. Não! Nós não podemos tudo, porque nós temos que prestar conta, porque nós temos um dono. Por isso eu digo nessa igreja: se você chegou aqui com tatuagem no couro, com piercing, beleza, Jesus te aceitou, te ama, te perdoou. Agora, se você está dentro da igreja e está fazendo esse trem aí, você é um filho do capeta que não entendeu nada de Jesus ainda. Porque um cristão verdadeiro, ele pode até trazer as marcas do mundo, mas ele não faz mais dentro da igreja. Crente chega com um trem cheio de piercing aqui, uns ferros velhos aqui, amado, pendurado aqui, e sei lá mais aonde. Você acha que isso é de Deus? Isso é do capeta, isso é vaidade. Deus nunca pediu para o povo dele fazer essas porcariadas, amado. Eu tenho marca no meu couro aqui de coisas que eu fiz lá no mundo, cicatrizes. Mas hoje não. Esse corpinho magrinho, lindo aqui é de Jesus Nazaré. Amém? Esse corpinho lindo que Deus te deu aí é de Jesus, não é teu. Você vai ter que prestar conta dele. Como é que você... Tem muita gente que já escolheu o corpo de Jesus colocando o uniforme do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, né? Já é um problema, né? Agora marcar a pele com isso, não. Repito, tem muita gente que acredita. Tem. E Deus perdoou, Deus ama, e Deus não joga. Mas agora você dentro da igreja com essa ideia, você está com capeta, amado. Amém? Você dentro da igreja planejando sair de um casamento, isso é coisa do capeta. Deus não está na vida de uma pessoa dessa, amado. Então servir a Deus não é fácil. Não sei se para você é, para mim não é.
Eu tenho que orar todo dia. Tenho que ler Bíblia, tenho que jejuar. Para mim não é fácil. Para mim não é. Se é para alguém, glória a Deus pela tua vida. Tudo bem com vocês aqui? Sempre que alguém queria seguir Jesus, ele botava um obstáculo. Lucas 9, 52 a 62, fala que Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. 9, 57 ao 62. Jesus põe à prova. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Deu a entender que Jesus é injusto, porque Jesus não está nem aí para a nossa família. Aqui tem um contexto, eu também não vou entrar nesse detalhe porque é longo. O cara queria ir sepultar o pai que não estava morto, ele não queria receber uma herança maior ainda. Mas não vou explicar isso aqui, só estou falando para você que não é do meu jeito nem do teu jeito. Uma pessoa que chega na igreja com os bens adquiridos na prostituição, no tráfico de drogas, certamente ele vai perder esses bens, mas ninguém quer perder nada para ser salvo. Os ricos não entrarão no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse mesmo? Foi isso? Que rico não entra no reino dos céus? Versículo 23 diz que dificilmente entrará no reino dos céus. O rico, é isso mesmo? 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Vamos ver aí na visão de Marcos 10, 24, para você entender melhor. Daqui a pouco você recebe uma herança aí de 20 milhões, você nem vai querer ela, mas pode mudar para mim, tá? Marcos 10, 24. Os que confiam nas riquezas não entrarão no reino dos céus. É isso mesmo? Os filhos salvam as palavras do Senhor e dizem: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Ou seja, a confiança daquele jovem estava na riqueza dele. A nossa confiança está em Deus, o autor, consumador da nossa fé e o detentor de toda a riqueza no mundo. É o nosso Deus, amém? Amém. Só uma pessoa que falou amém. Amém. A nossa riqueza está em confiar em Deus, amém. Amém. A riqueza que nós temos dentro da nossa casa não é a TV de 40 polegadas, não é a cama king, não é a máquina que faz tudo, não é a casa que foi, uma casa nova que você entrou e comprou. É a riqueza da certeza que Deus está conosco. Amém. Essa é a riqueza que não tem preço. Pastor, no versículo 27, o que é passar pelo fundo de uma agulha? Tem gente que fica pensando que o camelo, aquele bicho maior que um cavalo, passa dentro de uma agulha, né? Não é assim, amado. O que isso quis dizer? Você precisa ler a Bíblia sim, perguntando para você mesmo, dentro da Bíblia. A agulha aqui não é uma agulha, aquele negócio que você faz para costurar. É a porta de entrada da muralha da cidade. Tinha várias portas, e uma dessas portas ela era menor, e o nome dela era agulha. O camelo entrava de joelhos com dificuldade, mas entrava. Amém? É isso que Jesus estava se dizendo. Mas eu quero entrar aqui no ponto aqui, e foi só para você entender. Agora vamos entrar de fato naquilo que eu gostaria de falar. Versículo 27 de Mateus, capítulo 19. Pedro chega para Jesus e fala algo meio ousado, mano. Pedrão era bruto mesmo. Então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será por de nós? Imagina, Jesus está tratando sobre a avareza, a riqueza, os ídolos do dinheiro. E Pedrão fala assim: Jesus, nós deixamos tudo. E aí, o que vai ser de nós? O que só tem para nós? E aí Jesus explica para ele. No 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, certo? Vamos entender aqui o que foi dito aqui, irmão. Cadê a versão de Marcos aqui?
Acha para mim alguém lá na versão de Marcos, lá do pessoal ali. Alguém achou em Marcos aí? Oi? Está no 29. É 29 e 30 para frente aí. Por favor. 28, Pedro começou a dizer, Respondeu Eliseu, 28. 28. Não, nem não. Mas é 10, Marcos 10. Eu quero a versão de Marcos. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Sim, 29. Tornou Jesus em verdade e vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, 30. Que não receberá já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir vida eterna. Cêntuplo aqui, cêntuplo quer dizer 100 vezes mais. Certo bem? Jesus falou da boca dele que quem deixasse tudo por causa dele receberia já no presente século 100 vezes mais. Casa, irmãos, pai, mãe. Como que é isso, pastor? Porque não tem como você ter 100 pais. Tem? Um só já é difícil, né? Os que tem não quer pagar pensão, né? Não tem como ter 100 mães, 100 casas. Só se for um cara muito rico para ter 100 casas, certo? O que Jesus quer dizer com isso aqui? Vamos entender a situação? Alguém podia, em alguma igreja onde você esteve, você entregou R$1 de oferta, aqui na caixinha, na porta o diácono estava com 100 na mão para poder te entregar? Aleluia, irmãos, aqui é 100 vezes mais, né? Você entregou R$1, não foi? Foi R$1, R$100 para você. Alguém já viu isso? Não? Mas então está mentindo aqui a palavra, é? É ou não é? Tu não vai deixar tudo, vai ter 100 vezes mais? O que Jesus quis dizer com isso, amado? Já vamos descobrir, tá? Antes vamos entender o tudo que Pedro deixou. O que Pedro deixou para seguir Jesus, irmão? Você imagina? Pedro tinha indústria, tinha uma frota de barco, Pedro era poderoso, era o governador da Judéia. O que Pedro deixou? A Bíblia dá a entender que Pedro não estava bem das pernas, não. Lá em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, fala da pesca maravilhosa. Jesus passou e viu Pedro, que não era disciplina, lavando as redes. Ele foi seguindo e a multidão chega e Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Sobe em cima do barco de Pedro, porque ficou perto do mar, e pregou a palavra, e disse para Pedro: Pedro, vai em alto mar e lança as redes para pescar. E Pedrão, lá no versículo 5 de Lucas capítulo 5, diz: Senhor, nós trabalhamos toda noite, não pegamos nenhum lavari, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E foi para o mar alto e lançou as redes e pegou tanto peixe que deu para encher 2 barcos, certo? Ou seja, Pedro naquela noite não tinha pegado nada, certo? Jesus, quando ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro, e também aconteceu a mesma coisa. Pedro estava numa fase ruim, mano. Não estava dando nada para ele, não estava conseguindo vender o produto dele, nem pescar o produto dele. Lá em João 21:3, Jesus vai pai e fala: filhos, vocês têm alguma coisa que, né? Diz no 21:3 que Pedro foi pescar e não pescou nada a noite inteira. Você imagina você ir para o mar 6 horas da tarde, voltar 6 da manhã e não ter pego um lambari? Nem sei se no mar tem. Não pescou nada. Pedro não estava bem das pernas, não. Pedro estava tão ruim que lá em Mateus 17, versículo 24 ao 27, fala que os líderes lá, os que perseguiam Jesus, fariseus, saduceus: ô Pedro, Jesus não paga o imposto do templo, não tinha que pagar. Todo judeu com mais de 20 anos tinha que pagar uma vez ao ano um imposto, que era para manter a igreja da época. E Jesus era judeu. Aí Pedro disse: paga sim. Só que Pedro não tinha dinheiro e disse que Jesus pagava, não tinha pago nem o dele. Quando Pedro chega em casa, Jesus se antecipa. Pedro fala: Pedro, os reis da terra cobrem impostos dos filhos ou dos servos? Dos servos. Logo, então, os filhos estão isentos. Jesus está dizendo: eu sou rei, não preciso pagar imposto. Mas para que não escandalize as pessoas, vai ao mar, lança ao mar o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você abre, que vai ter uma moeda lá dentro, paga o imposto por você e por mim, certo? Se Pedro tivesse dinheiro, Pedro não teria pago naquela hora. É quando Jesus está devendo para você ver o imposto? Ah, é uma moeda? Toma aqui, cobra o meu e o dele também, certo? Pedro não estava bem das canelas, não, mano. Pedro não estava bem. Agora, o que Pedro deixou para seguir a Jesus Nazaré? Talvez tenha deixado muito pouca coisa, talvez não tenha deixado nada.
Mas eu quero que você compreenda que muitas pessoas que estão nas igrejas, elas querem deixar Jesus por qualquer coisa. Elas querem deixar a igreja e logo em seguida elas deixam a família delas, porque é um processo. Na igreja você escuta que você tem que tratar bem o teu marido, a tua esposa, que você quer vir, tem que honrar teu pai e tua mãe, aí sai da igreja, como se a igreja devesse alguma coisa para a pessoa. É esquisito, amado. De um casal que vinha à igreja e o marido grosso, sim, sabe, tratando com a esposa, ia embora, e a mulher ia atrás, igual o índio, né? O índio vai na frente e a mulher sai atrás com um monte de molequinho aqui, né? Não pegava na mão da mulher de jeito nenhum. É um tempo saí da igreja e eu venho para a igreja, os dois andando ali, ó, de mãozinha dada, beijo na boca. Eu falei, ué, quando estava na igreja, o irmão tratava a esposa, saiu da igreja, está tratando bem a mulher? Que coisa do capeta é essa? Né? Só se está praticando fora da igreja o que foi aprendido dentro da igreja. E aí as pessoas hoje, elas dizem, mas eu entreguei tudo. Mas tudo o que você entregou, meu irmão? Conta para mim. Você entregou alguma casa aqui na igreja para servir a Deus? Você entregou um carro? Não entregou nada porque eu não aceito nada teu. Teve um irmão que uma vez que queria dar uma data para fazer a igreja. Eu falei, não quero nada seu, moço. Mas depois você se arrepende e fala assim, a culpa do pastor que pegou, né? Aqui tem aqui uma pessoa aqui que eu faço, pastor, eu quero dar uma van para a igreja. Eu não quero sua van, não. Constrói tua casa, você quer querer casar? Depois sua mulher vai ficar falando aí que eu te chamou não quer seu. Eu quero perguntar para você, o que você entregou nessa igreja ou em qualquer outra, para você dizer que você deixou tudo para seguir a Deus e talvez agora está querendo sair da presença dele. Qual que é o problema? Amado, geralmente nós não temos nada para entregar para Deus, a não ser uma vida cheia de pecado. E Ele nos recebe, nos ama, nos perdoa, nos garante a vida eterna. E em qualquer situação as pessoas estão deixando tudo para lá. Pastor, eu vou sair da igreja. Eu pergunto, mas você vai para onde? Porque a igreja não vai quebrar porque você vai sair da igreja. A igreja vai quebrar porque você não vai entregar o dízimo. Não vai, querido, porque a igreja não é do pastor, não é do obreiro, não é do diácono, é de Jesus Nazaré. Ele diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qualquer igreja que você vá que tenha Jesus como Senhor, Ele é o dono daquele lugar. Se o pastor errar, roubar, pecar, ele é expurgado, lançado fora, mas a igreja permanece. Eu fico pensando, você vai para onde? A igreja não vai deixar de funcionar porque você vai sair da igreja? Vai para alguma outra, pelo menos? Não. Estou dando um tempo. O capeta ama o crente. Eu estou dando tempo, mano. As pessoas estão acreditando em fantasias. Eu vou deixar da igreja. E em pouco tempo deixo a família. Já está tudo planejado já. Porque é ruim deixar a família estando na igreja. Vai ter cobrança. Os irmãos vão perguntar. O pastor vai ficar na cola. Eu fico mesmo. Mas estando fora talvez fique mais fácil. Ontem nós falamos para os líderes do propósito do coração, amado. Tem muita gente casada com propósito de Satanás escolhendo o coração. Ele olha para o outro e fala assim, se morrer eu estou livre. Se morrer essa vez eu caso com uma novinha para botar chifre nele. Se esse barrigudo morrer, eu caso com um bonitão. As pessoas estão assim hoje. Muitos casamentos estão debaixo de mentira, do demônio, maquinando o tempo inteiro um contra o outro. As motivações estão erradas, amado. Eu digo nessa igreja que enquanto você não deixar Deus gerar uma chave de dentro de você, eu quero estar com essa mulher, com esse homem até o fim da minha vida, você não prospera, você vai e volta, e você não prospera porque Deus não permite. Deus coloca um freio na tua frente, uma mão na tua frente. Agora, no dia que você diz, não, Deus, eu amo esse homem, mesmo com todos os defeitos dela, eu amo essa mulher, mesmo com toda a chatice dela, e quero ficar com essa pessoa até o fim da vida. Nos abençoa. As portas se abrem. Estava dormindo aí, né? As portas se abrem, o milagre acontece. Eu tenho visto isso muitas vezes, amém? Se o treino está indo, pastor, está tão difícil. Um dos dois, os dois estão com treta escondida por dentro. Diz para Deus, Deus, a mulher é terrível, Senhor. Quando está com TP, filho do demônio mesmo. Mas eu quero essa mulher por resto da vida. Diz para Deus, Deus, o meu marido, o bicho ronca igual um gambá, mas eu quero ficar com ele até o fim da vida. Abençoa nós, Jesus. A vida anda, o casamento anda, amém? Então as pessoas estão deixando, dizem que deixaram tudo por Jesus. Eu não deixei nada, eu não tinha nada. Tinha só pecado para confessar. A igreja não é culpada das atrapalhadas das pessoas, mano. Tem pessoas que se enchem de dívida. Aí o cara, Robson, as pessoas se enchem de dívida. O povo caiu de pau em cima, fica chateado. Com a igreja,
Gente, mas a igreja não tem culpa das suas contas. Eu no celular todo quebrado, a tela quebrada, então não tem grana para comprar um daquele da cebolinha. Da cebolinha lá. Aí tem nego que ganha R$1.500 e vai lá comprar um de 12 mil em 18 suaves parcelas de R$800. Gente, se eu fosse novo, eu queria pelo menos andar no meu moto. Eu andava no celular daqueles novos, assim, não queria andar no motinha. Aí tem pessoas que não pensam. A gente, depois que você usou um mês que ele tem, 18 meses demora a passar. Você nem imagina. Amém? A igreja não tem culpa de atrapalhar as pessoas, amado. Um casal brigou porque a mulher pegou o marido mandando mensagem no zap. E eu falo para você, você não pode olhar o celular do teu esposo e ele está com treta com você. Se não botou chifre, ele vai botar chifre em você em pouco tempo. Ah, pastor, prova, você tem que provar. Eu não tenho que provar nada, eu não tenho senha. Agora quem tem que prove. Se a tua esposa tem senha, deixa você olhar o celular, pode botar o bigodão de molho, que ela está doidinha para dar porta em você. Se é que já não deu. Cristão tem que ter transparência, amado. As coisas de Deus é feita na luz, porque quem gosta do escuro é o capeta. Amém? Amém. Os crentes tudo enfiado no pecado, servindo ao capeta, a gente está servindo a Jesus. Tem que haver transparência em nossa vida, na nossa intimidade, nosso relacionamento, tem que ser tudo diante de Deus. Ele está vendo, sim ou não? Deus fica bravo, me prova, pastor, não prova nada, pai. Você que está com treta, você que prova. Eu não tenho que provar nada não. No meu celular ali, o Deus sabe a senha. Você viu alguma coisa, Deus? Fala que viu para você ver um morro. Não tem, só se eu me plantar alguma coisa, né? E é culpa do Daniel, se isso acontecer. Amém? Vamos lá. Pedro não tinha nada, mas disse que tinha aberto mão de tudo para seguir a Cristo. Pessoas estão abrindo mão de tudo, da vida, da igreja, da família, porque acreditaram na mentira do diabo. E olha por tantos casais, amado, o cara acreditou na mentira, sabe? E a mulher também. Pensa que se a pessoa sumir, morrer, separar, que vai aparecer um lindão, uma bonitona lá, né? Fantasia do capeta, amado. É o diabo que faz isso. Ah, pastor, eu gosto de fantasia. Você está jogando do lado do capeta. Fantasia é mentira. O diabo é o pai da mentira. Pastor, mas não posso nem assim ficar bonito no mar. Deve ficar, porque as mulheres que estão com a camiseta do Halp 1988 até hoje. Aí fala, pastor, né? Calma, né? Pode ficar. Mas tem gente doida, amado. Ela falou para mim assim, pastor, eu gosto de fantasiar de enfermeira. Vou com aquele estetoscópio, né? Aqui no aparelhinho. Mas será que é porque o cara vai morrer na hora lá e vai colocar o aparelhinho e vai escutar? Veja, o povo ficou doido. Ou eu que sou velho, que sou retrógrado. O que aconteceu? Antes do tempo dos nossos pais não tinha esse trem, não tinha no tempo dos nossos avós? Sim ou não? Então tá bom, já estou acabando, vamos ficar tranquilo, vocês sobreviver. Versículo 28 ou 30. Compreendendo as recompensas de seguir a Jesus e abrir mão de tudo que possa nos atrapalhar. Cristo falou que nós devemos receber muitas vezes mais e herdaríamos a vida eterna. Marcos 10, 30 diz que eu sento 100 vezes mais. O que Jesus quis dizer com isso, amado? Quis dizer que não importa que você abra mão para seguir a Ele, você vindo para Ele, você vai ter uma família que nunca vai ter desamparar. Você pode ir para Curitiba, para São Paulo, para Miami, que vai ter cristãos que vão abrir a porta da casa deles para você entrar. Nós chegamos em Curitiba uma noite na casa de uma pessoa que eu nunca tinha conversado com ela. Eu fui casar minha filha, não envelhei uns 10 anos atrás. Eu só dei uma boa noite para aquele rapaz. Ele se tornou pastor, a gente continuou contato no zap. E nós passando por Curitiba, ele falou, pastor, vem dormir na minha casa? Quem que faz isso hoje, mano? Com tanta gente pilantra, bandido. Mas quando você é de Deus, você tem uma família que guarda, né? Que preserva você. Então você vai ter um centro por 100 vezes mais, de casas, de mães. Quantos nós, amado, que nunca tivemos um pai para nos dar um carinho, e um dia Deus usou alguém para trazer uma palavra de conforto? As pessoas me chamam de pai, né? Pastor, né? Mas só faz presepada, né? Não dá igual, né? Mas assim, quantos nós, que nós chegamos em lugares e as pessoas nos trataram bem porque nós somos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, sim ou não? É o centro de coisas que Deus vai nos dar. Casas, pais, mães, irmãs. Aqui não fala 100 vezes mais mulher, porque a cara não dá conta nem de uma, né? Não fala 100 vezes mulher, mas de pai, de mãe, de irmão, de casa. Diz que Deus vai nos dar. Tudo bem você está aqui? Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30. Eu acabei de explicar aqui, tá? O que quer dizer isso. Amado, existem 3 famílias
na Bíblia, a tua de sangue, o teu esposo, teus filhos, teus netos, teu pai e a tua mãe, a tua família da fé, que é a igreja, e a família do céu, que um dia nós vamos falar. Amém. Deus dá orientações para essas duas famílias que estão na terra. A de casa, qual que é, pastor? 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Para a família de casa, de sangue. Nós pensamos aqui que é só o pão, o arroz, né, a conta de luz. Aqui está falando no contexto geral, irmão. Você é um homem casado, você tem deixado faltar coisas na tua casa, cumplicidade, amor, respeito, intimidade. Você é um fracasso de vida. Você precisa aceitar Jesus e se libertar. Você está pior do que o descrente. Mulher, você é uma mulher casada, tem deixado faltar cumplicidade, amor, respeito, intimidade com o seu cônjuge. Você está pior do que o descrente. O cara que não é crente, a mulher que não é crente, está melhor do que muito crente, irmão. Nessa igreja eu digo coisas que as pessoas, pastor, não. A gente falando das pessoas do mundo, pregando, as pessoas não estão nem aí. Eu digo nessa igreja, se você não gosta de intimidade, imagina que não gosta, não casa nunca. Não desgasta a vida de ninguém por causa da sua vida emprestada, cheia de lombriga, de verme. Não estraga a vida de ninguém, não. Vai ser freira, vai ser um ermitão, lá não sei aonde. Vai ser um celibatário, mas não estraga a vida de ninguém, não. Quem casa porque que ama a pessoa, que tem a pessoa perto, que é intimidade. Tem uns homens cheios de lombriga, de verme solitária, que precisa de passar por um processo de cura urgente. Se precisar, fala com o Robson, que tem pé de mastros na casa dele. Ele mandou um pezão para mim desse tamanho assim, ó. Eu tentei plantar, mas o bicho morreu. O cara fica com inveja do meu pé de mastruz. Querido, nós vivemos num tempo em que tudo está de ponta cabeça. O que era certo ficou errado. O que era lido ficou um trem esquisito. Honra essa mulher que Deus te deu. Trata ela como uma princesa. Que tem uns homens nojentos que tratam a mulher igual uma mula, mano. Tem umas mulas que ganha mais carinho do que a esposa do cara. Trata esse homem com respeito, minha filha. Deus não é abusada. Uma vez uma falou para mim assim: eu meto a mão na cara de qualquer um. Eu falei: não, você mete a mão, eu te corto de facão. Você é doido, velho? Eu sou velho, sou pequenininho, magrinho, mas eu já fui hoje, eu estou bonzinho. Então a primeira família é a família da tua casa. Ah, pastor, não deixa faltar arroz e feijão. Isso é obrigação tua. Mas vai mais além. Senta com tua esposa, escuta o que ela tem para dizer para você. Tem mulher com depressão porque o marido não conversa com ela. Mulher tem que falar 6.000 palavras por dia, mano. A sua tem falado quantas? 2, 3? Que tem uns homens ordinários que ficam no celular o tempo inteiro. Ele não conversa com ninguém, com filho, com mulher, com ninguém. É só no celular. Parado no celular. Endemoniado, tem que ser liberto. Mas você pensa que é só homem, tem mulher assim também. Passando dentro daquela nojeira o dia inteiro. Fala com mamãe, não sei aonde, mas não fala com a família que está dentro de casa. A libertação dos crentes tem que acontecer primeiro dentro de casa. Malaquias acaba, o último capítulo 4 do versículo, lá o último versículo diz assim, que Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A primeira família, querido, que Deus fala a palavra é a família da tua casa, não deixa faltar. Senta com os teus filhos e conversa, porque senão o clarificante vai conversar, o pedófilo vai conversar. E a outra família, pastor, Gálatas capítulo 6, versículo 10, versão NVI diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Você deve fazer o bem a todo mundo, gente, mas especialmente os da família da fé. Eu entendo o seguinte: temos 3 cestas básicas, vamos suprir primeiro a igreja. Alguém está precisando? Ah, não, já supriu, vamos suprir de fora lá. Essa é uma família que você precisa contar com ela. Que o dia que um parente deu mascar lá, a igreja não vai mascar com você. Graças a Deus, Deus nunca mascou. Certo, amém? A gente pode pagar a conta dos outros, mano. iPhone, iPad, sei lá o que é lá. Não pode pagar esses luxos que às vezes a pessoa não pode ter e quer ter. Mas o básico na sua casa não vai faltar nunca e Deus não vai deixar faltar. Amém. Tudo bem? Você está aqui? Amém. Conta com a tua família. Tem gente que vem na igreja uma vez por mês. Tem batismo, ele não vai. Tem ceia, ele não vem. Tem lá com Cristo, que é um momento livre para fazer comunhão com os irmãos, para ter comunhão com ele, não vai. Não vai em lugar nenhum da igreja, mano. Ainda reclama ainda. Aquele povo é metido. Tem gente que daqui a 3 anos, aí não sabe o nome da pessoa, porque vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses.
Uma pessoa dessa não é membro de igreja, mas não congrega. Tem que achar um lugar, se aqui não está bom, caça um lugar para você congregar lá, mas deixa as pessoas te conhecer, certo também? A família da fé é a igreja, mano. Eu tenho mais consideração por algumas pessoas da fé do que alguns parentes. Eu creio que acontece com outras pessoas aqui também. O viver em família da fé é importante, pois te proporciona, pois te prepara para viver com a família celestial. Você tem treta com alguém? Você vai viver essa pessoa no céu. Se você é de Deus e ela é de Deus, aí você fica com raiva da sogra e chega lá, você dá de cara com a velha. Aí você não gosta da nora, você chega no céu, dá de cara com a nora. Olha esse grama, não é? Fiquei tentando com essa pessoa, quase morri, agora tem que passar a eternidade vendo ela aqui. A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja é uma preparação para a gente aprender a viver no coletivo e um dia nós morarmos no céu. Amém. Lá não vai ter, amados, quem é de esquerda, de direita, quem é flamenguista ou São Paulino. Não vai ter nada, vai ter um povo lavado e bonito pelo sangue de Jesus. Amém. Glória. Deus tem 100 vezes mais para você. Amém. Isso não diz respeito à nossa casa, ou à nossa família, ou à nossa igreja. Mas você pode crer que Deus tem 100 vezes, 1000 vezes, tanto que Ele quiser. Por que nós chamamos aqui na igreja pessoas de ô irmão, ô irmã? Por quê, querido? Você sabe por quê? Sabe responder essa pergunta? Eu dou 10 anos para você. Qual o senhor emprestar 10 anos aqui e eu vou dar 10 anos para você? 10 anos seu e 10 anos para o ano, senhor. 20 reais para você me responder por que nós chamamos uns aos outros de irmãos aqui na igreja. Ou em qualquer outra igreja. Por quê? Hã? Tá. Você entende que o pastor não pode matar ninguém? Até você, ô. Bonito você, tá? Amado, nós somos uns aos outros irmãos, né? Não é porque nós não sabemos o nome, que dá para perguntar, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui alguém que não sei o nome. Todo mundo aqui é conhecido já. Deixa eu ver. Tem alguém visitante aqui? Ergue a mão, por favor. Hã? Essa moça morena aí, qual que é o seu nome, minha filha? Hã? Cileia. Eu posso perguntar, moça, qual que é o seu nome? Irmã, qual que é o seu nome? Cileia. Eu não vou lembrar amanhã, mas eu pergunto hoje, amém? Aí assim, nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai que habita no céu. Amém. Certo? Não é só da boca para fora, amado. Tem algo entre nós, uma essência, uma presença, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente pode chamar o outro de irmão ou de irmã. Você nem vai chamar a sua sogra de irmã? A sua nora? Gente, eu sei que vocês têm que ficar com sogra. A minha sogra é uma bênção. Ela vai para casa, ela traz mandioca, cebola, amendoim, né? Ela traz um monte de coisa para casa, gente. E eu fico feliz. Ô, sogra, eu te amo tanto, né? Eu sei que vocês maltratam as rainhas, gente. Amém? Então nós chamamos os alunos de irmãos porque nós temos um Pai só que está nos céus. Amém. Esse Pai é o Senhor Jesus. É o Pai de Jesus. Uma pessoa saiu da igreja dizendo que a igreja não tinha feito nada pela vida dela. Eu tive que mostrar os extratos que a igreja fez, que os irmãos fizeram. Diz que a empresa que o esposo tinha trabalhado não fez nada e todo mundo que trabalhava sabe que fez. Então assim, a gente pode fazer tudo, né? O pastor não tem nenhuma casa para morar, você sabe, para aluguel. Então assim, se nós pudéssemos, nós faríamos muito mais. Mas você dizer que passou uma necessidade, que essa igreja não esteve ao seu lado, é mentira tua. Você foi orgulhoso, altivo, presunçoso, você ficou com a vergonha do capeta lá, né? Mas aqui ninguém, entre nós, quem chegar aqui não fica mal. Amém? Se faltar em casa, eu vou na tua casa e pego um pacote de arroz, vou na casa, eu pego um pacote de feijão, vou no outro e pego um franguinho que tem no quintal, eu não passo fome e você também não passa. Amém. Por quê? Nós somos uma família, a família da fé, nós somos uma família de Jesus. Amém. Você vai pegar, por gentileza? Depois vocês me pagam os 20, tá? 10 seu e 10 seu. E eu respondi a pergunta. Mano, eu sofri um acidente há 28 anos atrás. Eu estava meio rebelde na igreja. E um dia, uma moto com 2 gordos em cima, cada um com 150 quilos, me atropelou no meio da rua. Aqueles gordos saíram do que dos infernos fazer aquilo, viu? Não que eu não tenha nada contra gordo, entendeu?
Aí eu fui lançado uns 50 metros para frente, gordo assim igual eu, nesse voando igual super-homem. E quando eu caí lá, o braço aqui virou para trás. Quebrou aquele trem aqui, virou para trás aqui. Eu todo quebrado no chão. E aí eu escutava as vozes assim. Gente, é desesperador isso. Não sei se você passou por isso. Morreu, cara, se matou, não sei o que. Eu não morri não, né? Um cara apareceu com um saveiro, me jogou lá dentro igual um saco de osso, né? Me levou para o hospital. Graças a Deus que apareceu lá para fazer isso. Gente, aquilo doía tanto que a lágrima descia. Eu não tinha controle das lágrimas. Doía demais aquele troço. Nunca vi. Se dá a luz, dói daquele jeito, dói demais. Quando o ombro sai aqui, né? E aí, uma velhinha do coque lá, uma irmãzinha que devia ser, pelos vestimentos, devia ser da Assembleia, foi chegando perto de mim, a lágrima descendo. E ninguém via. Esse hospital tinha que atender logo os doentes, amado, os quebrados, eles ficam demorando para lá. Eu morrendo lá, sentindo dor, ela chegou perto de mim assim: ô meu filho, você é crente, não é? Eu sou. Eu também desviado, mas eu sou. Falei, meu filho, você está sentindo muito dor, muita dor. Falei, faz uma coisa, meu filho. Qual que é o hino que você mais gosta da sua igreja? Canta ele na sua mente, que Deus vai tirar essa dor de você. Gente, que coisa de Deus naquele momento. E o hino que eu mais gostava era o que cantava sempre, que os irmãos abraçavam na igreja, que hoje ninguém abraça mais depois do Covid, né? Era assim, mais ou menos assim: uma família. Tudo aí, meu irmão. Vive. Esse aqui? E aí eu comecei a cantar, na minha mente só. E começou a gelar essa parte aqui do braço, das costas. E foi anestesiando aquela dor. E quando eu acordei, eu estava todo engessado no pescoço até a cintura. Deus mandou aquela irmãzinha para dizer: olha, você está desviado, você se afastou de mim, mas você continua tendo um pai que te ama. Amém, aleluia. Vamos, esse hino aqui que nós vamos cantar agora. Se você poder pegar na mão do seu irmão do seu lado, ele pode pegar. Não faz mal.